Me mandaram uma pergunta lá do mundo dos concursos. A pergunta é a seguinte: fechei uma das matérias do meu edital. Então, digamos que eu tenho lá várias matérias e eu fechei uma dessas matérias, enquanto que eu estou estudando para as outras. O que eu faço com essa matéria que eu já fechei? Largo ela? Sigo estudando? Estudo de novo? Como é que faz? Então, olha só. Para quem estuda para concurso público e usa de repente uma rotina fixa de estudo ou ciclos de estudo, vai acontecer de vez em quando de você lidar com um edital onde você tem uma matéria ou outra que é muito grande, que não vai acabar nunca, e você também vai ter matérias, né, disciplinas ou grupos de disciplinas que são pequenininhas e curtinhas e que vão acabar antes das demais. Quando é assim, o que normalmente você pode fazer? Uma vez que você termina o edital, né, e passa por todo um conteúdo de uma das matérias, você não precisa necessariamente voltar do zero para ela e estudar tudo de novo. Ali significa o quê? Que você acabou de ganhar tempo para as outras matérias. Não porque você vai abandonar essa que você acabou de estudar, mas porque essa matéria que você acabou de estudar, você vai colocar dentro de um ciclo de revisão semanal. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um período da tua semana, da tua rotina e do teu plano de estudo, onde você dedica esse período para avançar conteúdo novo e cobrir os conteúdos importantes do edital. Lembrando que no edital você não precisa estudar tudo, você estuda principalmente aquilo que é relevante e importante, podendo, né, fazer um filtro de estudar mais profundamente ou estudar mais superficialmente alguns conteúdos pela sua relevância ou irrelevância, tá? E aí, quando você termina o conteúdo completo de uma matéria, por exemplo, você vai fazer o que com ela? Você vai jogar ela para um processo de revisão, né, que vai acontecer aos finais de semana, junto dos outros processos de revisão. Então, é sempre assim. Quando você completa um ciclo de estudo, né, de uma semana, por exemplo, e você der uma olhada, né, em conteúdos novos de cada matéria, o ideal é que você entre um ciclo e outro, que você faça a revisão e a avaliação do que você acabou de estudar. Então, essa matéria que você acabou de estudar e você já terminou todo o conteúdo, você vai botar ali, né, entre um ciclo e outro de estudo, entre uma semana e outra de estudo, fazendo revisões esporádicas aos sábados e aos domingos. A natureza dessa revisão pode ser basicamente de lista de exercício, né, lista de questão. Você pode transformar isso, na verdade, num micro simulado das matérias, né, ou de conteúdos dessa matéria que você acabou de fechar. Então, digamos que você vamos dar nome para as coisas, né? Só para ficar mais fácil. Digamos que você está estudando um edital que tem 10 conteúdos e você já fechou todo o edital de português, certo? Então você tem 10 matérias para estudar no seu edital e dessas 10 matérias, uma delas você fechou, que é português. Então você tem outras 9 matérias para continuar estudando. Beleza. Então, no teu final de semana, o que você vai fazer? Você vai pegar uma lista de questões, um micro simulado só de português e você vai usar ele para trabalhar com resolução ativa de questões, de conteúdos misturados de tudo que você estudou de português. Você não precisa fazer e nem deve, inclusive, fazer um simulado só com questões, sei lá, do capítulo 1 de português. Aí depois só com questões do capítulo 2 e depois só com questões do capítulo 3. O ideal é você fazer uma lista completa com tudo que você já estudou nesse assunto, com tudo que você viu dos conteúdos desse assunto nos últimos meses ou semanas ou anos, não sei. O importante é, você tem que fazer listas de recuperação ativa de conteúdo, né, no formato de lista de questão, onde você vai misturar tudo que você viu aos pouquinhos. Então, por exemplo, nesse sábado você vai fazer 10 questões de português, que vão pegar quais conteúdos? Não sei, qualquer um que você já estudou. Semana que vem, você vai fazer outra lista com outras 10 questões que vão recuperar outros 10 conteúdos. E no outro sábado, de novo, e de novo, e de novo, certo? Então você vai, ao longo do tempo, gastando questões daquilo que você já terminou de estudar. Para quê? Para você não esquecer daquilo que você estudou, certo? Esse é o jeito mais produtivo, eu diria, de fazer esse momento de recuperação. Muita gente faz o quê? Pega lá todos os resumos de português, por exemplo, vamos usar aqui de novo o exemplo de português, né? Então, digamos que você acabou de estudar português lá no teu edital. E aí muita gente faria o quê? Muita gente ia pegar o caderno e ia tirar um dia na semana para ficar ali lendo os resumos. Lendo os resumos dá a falsa impressão de que você está lembrando deles, mas você está apenas consultando o material.
Quando você simplesmente consulta o seu material, você tem a falsa sensação e a falsa percepção de que alguma coisa ali você lembra, de que alguma coisa ali você está memorizando, mas isso praticamente não acontece. O ideal é que, ao invés de gastar esse tempo lendo e consultando seus resumos, o ideal é que você faça questões sobre esses assuntos de forma aleatória e distribuída ao longo das próximas semanas. E aí, daqui a pouco você vai ter fechado 2 matérias, 3 matérias, 4 matérias, e aí cada matéria dessas que você vai fechando, você vai agregando nessa sua lista de questões, misturando mesmo tudo, entendeu? Então, se você fechou, por exemplo, português, raciocínio lógico e direito não sei o quê, então você vai fazer uma lista todo final de semana com essas três matérias, né, e colocando lá diversos conteúdos. Qual é a dificuldade disso? Para você conseguir ter essa facilidade de manipular questões de uma matéria tal e colocar isso dentro de um contexto, você vai precisar de algum recurso, né? Então, precisa disso. Você vai ter que ter um filtro de questões, tipo o estudo.com, o QConcurso, alguma coisa do tipo. Você pode ter apostilas físicas ou em PDF que você comprou e que no final dessas apostilas, para cada capítulo, você tem lá uma lista de questões. Então, você vai fazer o quê? Por exemplo, eu tenho aqui meu livro que eu usei para estudar português e eu já terminei de estudar português, estou estudando agora outras 9 matérias, mas português eu já fechei. Então, você vai pegar esse teu livro e você vai fazer questões desses capítulos que você já estudou, no caso todos. Só que aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma questão do capítulo 1, aí depois uma questão do capítulo 2, uma questão do capítulo 3, uma questão do capítulo 4, uma questão do capítulo 5, por exemplo. Aí você volta e faz uma segunda questão do capítulo 1, uma segunda questão do capítulo 2, uma segunda questão do capítulo 3 e vai fazendo isso, né? Dentro do tempo que você estabelecer para você ter contato com conteúdos daquela matéria que você já terminou de estudar, tá bom? Então esse é o jeito de lidar com essas matérias. Você não abandona, você transforma elas em revisionais. E o jeito fácil de transformar isso em revisional é usando algum recurso de gestão de questões, seja um livro com questões, seja um filtro, uma plataforma, alguma coisa parecida, sejam simulados antigos ou provas antigas, onde você fica fazendo questões, né, no aleatório mesmo, para você ficar disparando a tua mente, certo? Para lembrar de conteúdos específicos, de forma misturada mesmo, de forma aleatória mesmo, para você ficar forçando a tua memória a trabalhar. Dessa forma, você inevitavelmente vai continuar aprendendo esse conteúdo e aprendendo detalhes e pormenores desse conteúdo, ao passo de que você também, inevitavelmente, está revisando esse conteúdo para não esquecer. O que você não pode fazer? Você não pode simplesmente largar esse conteúdo. E também não deve simplesmente voltar e começar a estudar tudo do zero. Então, tipo, terminei de estudar aqui essa matéria, então eu vou agora voltar para o capítulo 1 e voltar a estudar tudo de novo. Isso também é pouco produtivo. Você está ali só se ocupando e gastando tempo, mas não aproveitando esse tempo. Então, o jeito certo de aproveitar isso é botando isso na prática, fazendo simulado, questão, questão e questão. Tá bom? Então, espero que com isso eu tenha respondido essa pergunta e espero que com isso eu tenha ajudado você, concurseiro e concurseira, a lidar melhor com o seu edital, tá bom? Para mais dúvidas e perguntas da sua parte, não esquece de deixar aqui no comentário ou de falar comigo nas redes sociais, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.